Ok, vamos lá então para a nossa segunda parte do nosso vídeo aí da montagem, né? Tem uma das partes aqui que eu acho que é uma das mais chatinhas na montagem do ventilador, que é a passagem desse cabo através do nipple, né? Passar ele aqui dentro, tá? E apanhar esse mesmo cabo na onde está saindo o cabo do motor, tá? Então, nós vamos passar ele lá e esse cabo vai ter que sair aqui, ó, tá? Junto com esse cabo do motor. E muitas vezes você tem que até usar um araminho, tá? Porque você vai tentar passar o fio e não consegue, né? Então aí você tem que passar primeiro um araminho aqui e puxar aquele fio lá através desse araminho, tá? Vamos tentar fazer manual aqui, ver se ele passa sem o arame. Se não der, eu vou fazer um pause aqui, pegar um araminho aí para passar esse fio aí. É a parte mais chatinha da montagem. Vamos lá. Realmente, ele chega num ponto aqui e não vai mais, né? Você não consegue, ele não vai mais. Às vezes a passagem aqui de uma vaselina ajuda, né? Tá certo? Mas eu não vou teimar não, vou dar um pause aqui, vou pegar um araminho e volto na sequência aí. Ok, então... Voltei aqui, passei um arame, né? Tá certo? Tá aqui o arame passado, aí. Amarrei, prendi bem ele com uma fita isolante, a ponta, e do outro lado, né? Tá aqui meu arame. E agora eu vou puxar com cuidado, né? Senão vai escapar. Então vamos ver se vai dar certo. Cruzem os dedos aí. Adivinha o que aconteceu? Escapou o arame, né? Faz parte. E não passou o cabo, tá bom? E eu disse, né? É a parte mais chata. Mais um pause aqui. Vamos lá então para a nossa segunda tentativa. Novamente eu prendi aqui, só que agora eu prendi de uma forma um pouco mais firme, né? E vamos tentar puxar. Vamos lá. Cruzem os dedos de novo. Não esquecendo, tá, gente? Sempre o uso aqui de uma pasta lubrificante, uma vaselina, né? Ajuda bem, tá? Mas chega num ponto aqui, ele trava e não vai. Por quê? Porque são dois cabos que tem isolação de borracha, né? Na hora que um cabo encosta no outro aqui, realmente fica difícil. Não quer passar, gente. Vamos correr atrás aqui então de um lubrificante, de uma pasta, né? Porque senão não vai passar esse cabo, tá bom? Já voltamos já. Terceira tentativa.
eu usei um recurso aqui que é o detergente, né? Roubei um detergentezinho aqui da esposa e vamos lá para a nossa terceira tentativa. Vocês devem estar pensando, bate nele, cabo, bate nele. Mas a vida de eletricista nem sempre é tão fácil, né? Ele até num ponto ele vai bem, só que na hora que ele encosta no outro cabo aqui, aí a coisa se complica. Eita, finalmente passou, né? Viram? Porque eu disse que é a parte mais chata. É isso que eu acho que é mais difícil aqui na montagem. Aí eu vou puxar esse cabo. Até ele dar uma esticada aqui, né? Tá? Posso até puxar um pouquinho mais. Não precisa puxar tanto, tá, gente? Pode deixar uma sobrinha aqui que é legal. Aí, ó. Vou dar uma ajeitada nesses cabos aqui, né? Pode passar por baixo aqui, senão ele vai ficar... Pode até puxar um pouco mais aqui. Aí, agora sim, tá? Aí, dei uma ajeitadinha aqui nos cabos, né? Ficou bom. E aí ele passou então junto com o outro cabo aqui, né? Tá bom? Olha lá, tá os dois cabos, o cabo de energia do ventilador junto com o cabo da iluminação. Os dois foram passados no mesmo buraco aqui, ok? Vamos dar sequência então. Tirei aí um pouco do zoom aí, né, para melhorar. Gente, desculpe aí as falhas na filmagem aí, mas é a primeira vez que eu tô gravando aqui, né? E é complicado, você gravar, não tem ninguém segurando o celular aqui, gravar e fazer o trabalho aqui ao mesmo tempo, tá? Então desculpe aí as falhas aí. Quem sabe se esse vídeo aqui ficar legal, a gente, quer dizer, se ficar mais ou menos legal, a gente faz um vídeo melhor da próxima vez, tá? Então tá aqui o cabo da lâmpada juntamente com o cabo do motor. Próximo passo agora é a colocação da haste, tá? E aí, logicamente, tem o lado certo, né, gente? Às vezes você vai olhar aqui e você fala, e agora, né? Então, sempre o lado que tiver esses dois furos maiores aqui, ó, esse aqui e esse aqui, é o lado de cima, tá? O lado de baixo, ele vai ter dois furos menores e um furo grande, tá? Esse furo grande aqui é por onde vai passar os cabos do motor e da lâmpada, né? E esses furos menores é onde eu vou fixar, né, o meu eixo aqui, né, a minha haste no motor, tá? Então vamos lá para ver como é que vai ficar isso. Antes vem uma capinha, tá? Uma capinha de plástico aqui, tá? Que é uma espécie de trava, né? Um ajuste que tem aqui, ó, para o eixo não ficar direto em contato com a haste, né? Então ele serve aqui como tipo de um amortecedor aqui, tá? Então tem que ser, não pode esquecer dessa capinha aqui, senão o eixo vai ficar jogando, né? Então isso aqui é como se fosse um calço na realidade, né? Então vamos colocar aqui primeiro esse calço. Sempre alinhando a furação, né?
tá? Aí, ó, tá? Aqui tá alinhadinha a furação, aí, ó. Segura ele firme aqui e coloca-se a haste. Com detalhe, esse furo grande aqui, gente, tem que ficar virado para o lado da fiação, tá? Então, esse furo, que é por onde a gente vai passar a fiação aqui, ele tem que estar do lado deles, tá? Se ficar do lado contrário, não fica legal, não. Funciona também, mas não fica legal. Então, sempre esse furo, tá? Vai ser colocado na direção da fiação, tá? Ok? E aí a gente vai alinhar a furação, ok? Tá alinhadinho, né? E nós vamos agora fixar. Alguns ventiladores, gente, vêm com um grampo, né? Aqueles grampos que você abre ele, tá? Outros são com parafuso. Então você tem que olhar nas coisas que vieram aí, né? Nos parafusos que vieram, identificar se aqui vai um grampo ou se vai um parafuso, tá? Eu estou verificando aqui no material que veio, né? E ele provavelmente ele é com parafuso, tá? Provavelmente ele é com parafuso aqui. Com certeza, tá? Então eu passo a ter um parafuso grande que vai fixar a parte de cima do eixo, né? Esse aqui vai lá no suporte, eixo junto com o suporte, né? Que vai lá no teto, o suporte de teto. E esse aqui, que é um parafuso menor, mais fino, né? Ele vai aqui então travando esse eixo aqui embaixo aqui, tá? Então esse aqui é com parafuso, ok? Coloquei o parafuso, né? Do lado de cá, normalmente coloca-se uma arruelinha dentada, né? Tá? Coloca uma arruelinha dentada do lado de cá e uma porca. A gente pega uma porquinha e vem e vamos fixar a parte de baixo do eixo, né? Mais uma vez, cuidado com a fixação, muito bem apertado, né? Tá certo? Então eu vou segurar com o alicate de um lado, venho com a chave de fenda do outro e vou dar um bom aperto aqui, tá certo? Ok, muito bem apertado, então ficou preso o meu eixo, né? Tá certo? Porca de um lado e o parafuso do outro, e como eu disse para vocês, o furo, né? Esse furo aqui mais largo é por onde vai ser passado os fios, tá? Então vamos proceder à passagem dos cabos agora. Inicialmente, gente, esses dois cabos vão ter que sair por aqui, pela parte de cima, tá? Pra gente tá colocando aqui a hastezinha que é o acabamento na realidade, né? É um acabamento, que é esse copinho aqui, tá? Esse copinho, a gente vai então passar a fiação por dentro dele e ele vai dar um acabamento aqui, escondendo a fiação aqui, tá? Então, inicialmente, esses cabos vão sair pela parte de cima do meu caninho aqui, da minha haste, tá? Depois que eu passar essa parte e também passar a parte do acabamento de cima, a canopla de cima, tá? Depois que eu passar essas duas partes, aí eu vou tirar o fio daqui de cima, tá? E vou passar ele numa das laterais, que é essa lateral aqui, tá certo? É essa lateral aqui. Então eu vou tirar os cabos daqui de cima e vou empurrar eles nessa lateral, porque é por aqui que eles vão ter que passar, tá? É por aqui que vai ficar a fiação aqui. Então
Então vamos lá, vamos passar aqui. Aqui já é mais tranquilo, né, gente? Aqui o caninho é grosso, então não tem problema não. Aqui a fiação vai bem, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas sem problema. Olha lá. Passei o fio da iluminação, né? Olha lá, tá passadinho já o fio da iluminação. Como eu disse, saindo aqui no topo da haste, né? E agora vamos passar o fio do motor, tá? Dá uma enroladinha aqui para os cabos passarem, né? Também saiu aqui em cima, tá? Vou esticar ele bem esticadinho. Ok, aí saíram os dois fios aqui em cima, tá? E aqui embaixo, né? Aqui embaixo ficou os dois cabos passadinho aí, né? Tá um do lado do outro, o cabo preto é o do motor, o cabo branco é das lâmpadas, tá? Então tá aqui bem esticadinho. E agora nós vamos pôr a canoplinha do lado de baixo, que é o acabamento do lado de baixo. Tá? Então vamos lá. Vou pegar a canoplinha, passar os fios por dentro dela. E eu desci a canoplinha até embaixo, tá? Olha lá, deu um acabamento, escondeu aqueles fios lá, né? Aqueles fios, o preto e o branco lá. Então ficou o acabamento bonitinho. Próximo passo é colocar a canopla superior, aquela que vai ficar lá no teto para esconder os fios lá do teto, tá? Então vamos lá. Vou pegar a canopla de cima, né? Lógico que ela vai ter que ser nesse sentido, porque ela vai ficar lá no forro. Vou passar a fiação dentro dela. Vou colocar ela no cano, né? E agora sim, eu vou então retornar esses dois fios que estão saindo por cima. Eles vão ter que sair aqui na lateral do tubo, tá? Então vamos lá. Também não tem dor de cabeça não. Não é tão complicado. Dá um pouquinho de trabalho também, mas nada, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aí, já puxei o fio da iluminação. Agora vamos passar o fio do motor, a alimentação do motor. Ok? Fácil, tá? Então vejam que eu tirei o fio daqui da boca central, né? E passei eles agora na lateral, tá? Aí, eles estão saindo agora na lateral da haste, tá certo? E agora, o que falta? Basicamente está quase concluído o processo, tá? Nós vamos colocar agora duas borrachinhas nesses dois furos aqui, que é essa borrachinha aqui, tá certo? Ela também é uma borrachinha como se fosse um calço, né? Para evitar ficar dando muito jogo aqui na hora que eu colocar o parafuso. Então eu vou colocar a borrachinha de um lado. Vou colocar a borrachinha do outro lado. Pronto, já coloquei as borrachinhas, né? Tá certo? Coloquei a borrachinha de um lado, do outro lado, ó, a outra borrachinha, tá? E por dentro desse furo é por onde vai passar o parafuso que vai prender no suporte, né?
que é aquele parafuso mais grosso que eu mostrei para vocês, que é esse parafusão aqui, né? Então esse parafuso agora, ele vai passar por dentro aqui, prendendo no suporte, né? No suporte do ventilador, tá certo? O suporte, não achei o suporte, ok? Então tá aqui o suporte, tá? Esse parafuso vai passar então por dentro dessas duas borrachas, né? Vai passar por dentro do suporte e você vai fixar o suporte no teto, né? Normalmente o que eu faço primeiro é fixar esse suporte no teto, tá? É o que tem que ser feito. Primeiro você fixa esse suporte lá no teto, tá? Para depois então colocar o seu ventilador. Aí você prende ele aqui no suporte, passa o parafuso, põe uma porca, né? É um parafuso com porca. E aí você vai travar então a haste do ventilador lá no teto, lá no suporte do teto, tá? Uma dica legal, tá, gente, sobre esse suporte aqui. Muita gente tem lá no teto uma caixinha, né? Uma caixinha de passagem aí, que são essas caixinhas elétricas aí, tá? E fixam o suporte apenas pelo parafuso, né? Naquelas abinhas que tem na caixinha plástica. Eu não gosto de fazer isso, tá, gente? Com o tempo pode quebrar aquelas orelhinhas lá das caixinhas, né? Porque são de plástico, e o seu ventilador pode despencar, tá? Então o que eu faço normalmente? Eu faço um furo aqui no centro, tá? Pego a minha furadeira lá, faço um furo aqui no centro, pego um pedaço de barra roscada de 1/4, tá? Aquelas barrinhas roscadas, é baratinho. Você comprar uma daquela lá, dá para você fazer umas 10 pecinhas, né? Aí eu corto mais ou menos uns 15 centímetros dessa barra, tá? Um pedaço com 15 centímetros dessa barrinha, ok? E aí o que eu faço? Coloco, né, a barrinha passando por esse furo com uma porca aqui, né? Coloco uma porca travando essa barra desse lado aqui, tá? Coloco uma porca pro lado de cima também, né? Então essa barra, esse pedaço de barra roscada aí vai ficar bem preso nesse suporte. Aí o que eu faço? Atravesso essa barra roscada para cima da laje, tá? Faço a furação, né? E vou atravessar essa barra roscada para cima da laje, tá? Então vai ficar a barra roscada aqui, né? Tá? Atravessando a laje. E lá por cima da laje eu vou travar com arruelas e parafuso e porca, né? Tá certo? Eu vou travar lá em cima da laje com arruela e porca. Ou seja, esse suporte fica bem fixo, né? Fica bem caprichado lá. Aí vocês vão me dizer, mas e se for um sobrado, né? For um sobrado e não tiver como atravessar o parafuso lá para cima, tá? Aí o que eu faço? Eu utilizo o mesmo processo com essa barra roscada, porém eu coloco uma bucha no teto, que é uma bucha especial, tá? É uma bucha, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é uma bucha de aço, tá certo? É só vocês falarem aí, pedirem uma bucha de aço aí, né? Para 1/4, tá? E então eu costumo colocar essa bucha no teto, né? Que é uma bucha de aço, tá certo? E aí eu fixo então a minha barra roscada na bucha, tá? Eu vou fixar ela nessa bucha de aço. E lógico, também, se tiver a caixinha, não custa nada prender os dois parafusos, tá? Então, ou seja, independente se eu varar o parafuso para cima da laje ou colocar o parafuso na bucha, se tiver possibilidade, coloquem os dois parafusos aqui, é um reforço a mais, tá? Então fica sempre preso o suporte por 3 pontos. Aqui fica preso na caixinha e aqui
na haste, né? Na haste não, na barra roscada de 1/4, tá? Fica bem fixo o suporte seu, tá bom? Então basicamente seria isso, gente. E agora a terceira parte do vídeo aí seria a parte então de ligação elétrica, tá? Mas essa foi então toda a parte de montagem. Logicamente faltou aqui a fixação das minhas pás, né? Mas eu prefiro primeiro montar o ventilador no lugar lá, tá? Monto ele desse jeito, né? Penduro ele lá no teto lá, fixo aí no suporte. E depois então eu venho com a fixação das pás, porque aí não tem segredo, tá, gente? São 3 parafusinhos aí, ó, tá certo? Vem já os parafusinhos, no caso esse aqui são os parafusinhos que vieram para fixação das pás, né? Então com o ventilador no local, penduradinho lá, fica mais fácil eu fixar as hélices, tá? Fica muito mais simples lá a fixação das hélices aí, ok? Um detalhe construtivo aí também é que sempre é bom, gente, depois que ele tiver penduradinho, tiver todas as pás no lugar, eu medir a distância entre a pá e o teto, tá? A distância que tem aqui na pá do ventilador até no teto. Meço a distância e eu vou então virando o meu ventilador manualmente e vou regulando essas pás. Pode ser que eu precise entortar esse suporte um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, com muito cuidado, tá, gente? Não precisa pôr muita força não, tá? Por quê? Para me deixar a altura das pás em relação ao teto, ao forro, né, sempre iguais. Se houver muita diferença de altura entre as 3 pás, isso vai gerar vibração no ventilador, tá? Se vocês virem um ventilador aí que está vibrando muito, né, a haste dele fica vibrando, é porque a distância das pás ao forro está muito desigual. Então é uma dica, tá? Depois de tudo no lugar, tudo concluído, tudo apertado certinho, vocês vão então, usando aí uma treninha, né? Mede a distância da pá até o teto, tá? E vai dando uma reguladinha nelas, de tal forma que as 3 pás fiquem sempre na mesma distância do teto, né? Se for preciso, como eu disse, dá uma entortadinha no suporte, vira ele um pouquinho mais para cima, ou dobra ele um pouquinho mais para baixo, tá? Com cuidado, né? Para que as pás então fiquem sempre, as 3 pás fiquem na mesma altura aí. Como eu disse, isso vai eliminar a vibração do ventilador, ok? Então é isso aí, gente. Terminamos aí a segunda parte. A próxima parte nossa é a montagem, a parte elétrica propriamente dita, ok? Obrigado, um abraço a todos aí.